A ligação entre seres humanos e animais é algo fascinante. Desde muito novo eu me afeiçoava com facilidade aos bichinhos, aos vários bichinhos que eu tive no decorrer dos anos. E a convivência com eles sempre me trouxe harmonia e contentamento de um jeito muito particular, que é difícil experimentar por outros meios. Eu penso que os animais possuem um feeling, um sexto sentido para identificar pessoas de bom coração, pessoas em cuja companhia se sentirão amados, protegidos. Eu acho que tenho um pouco dessa virtude, até porque eles sempre retribuíram a minha atenção, os meus cuidados com tanta docilidade, com tanta candura. Bom, feito esse preâmbulo, que é crucial para o entendimento da minha linha de raciocínio, que, admito, poderá soar irreal e ou com toques de surrealidade para as outras pessoas, para o público em geral, o pessoal aí do YouTube, da internet. Ainda assim, as minhas opiniões não deixam de ser embasadas na lógica e na realidade, e eu gosto de frisar essa palavra, realidade. Portanto, meus comentários, análises e ilações seguem o mesmo preceito. Bom, eu tinha sérias dúvidas quanto à inocência do Lula. Era evidente que o seu governo estava submerso em uma porrada de escândalos de corrupção e a mídia já não sabia mais o que fazer para abafá-los, com a oposição atacando freneticamente, achincalhando, fazendo alvoroço. A grande questão para mim, a que mais afligia a minha alma, era se o Lula, meu querido Lula, estava de fato envolvido em todas essas falcatruas, se ele era conivente com isso e não tomava nenhuma atitude para coibir, para frear essa barbárie com o dinheiro público. Nosso dinheiro. Opa, desculpa que eu bati no microfone aqui. Entende a minha aflição? Não tinha como saber. Nessa época, eu conversei bastante, tive longas e acaloradas discussões com meus colegas integrantes do PT, os correligionários, com os deputados da base, com os famosos apoiadores do governo. O Gilberto Gil, inclusive, não teve como participar, mas de lá de longe me mandou aquele abraço. Mesmo assim, eu não conseguia definir a minha opinião. A maioria, é claro, falava em prol da sua reputação ilibada, do seu caráter imaculado. O apoiava 100%, endossando aquele bordão que ele próprio gostava de pronunciar nos comícios que fazia e que viria a ficar famoso, posteriormente, que eu sou a mais viva alma honesta neste país. E esta, no fundo, também é a minha percepção. Portanto, era apenas um e outro que se sentia dividido, que alimentava indagações, questionamentos.
Quando eu assisti pela TV ao Lula sendo acossado pela força policial e levado praticamente à força dali do sindicato, dos metalúrgicos, lá em São Bernardo, embora toda a contenção popular em torno dele, os protestos, a balbúrdia, as manobras feitas no sentido de impedir a sua prisão, fora um dos espetáculos de resistência mais bonitos que eu já vi, eu senti uma onda de desânimo e exasperação, né? Sinceramente. Minha desconfiança nas supostas ilicitudes que lhe eram imputadas só aumentavam, mas analisando friamente minhas emoções hoje, a verdade é que eu não havia digerido muito bem a notícia, né, de sua inevitável inelegibilidade, devido à tramitação, né, do extenuante e cruel processo que passaria a gravitar sobre ele. Eu contava com o seu retorno à disputa pela presidência. E eu sei que o povo que verdadeiramente clama por mudanças, por ter a voz ouvida, mais uma vez, sem dúvida, o alçaria ao cargo máximo da presidência da República. Bom, sua candidatura, evidentemente, como já se sabe, foi impugnada, e a oposição e o pessoal de direita, né, os fascistas de marca maior, começaram a encabeçar uma enorme campanha de difamação e assassinato de reputação. Ansiavam em destruir a honra do nosso dileto ex-presidente, né? Lulinha de qualquer maneira. Sabe, foi uma coisa terrível de se ver. Uma perseguição que foi e ainda é sórdida, abjeta, vil. E, como agravante, persiste até os dias atuais. Eu faço questão de rememorar isso. Enquanto isso, né, nesse período, a Operação Lava Jato estava a pleno vapor. Na minha trajetória como reverendo, poucas vezes tive o ensejo de presenciar milagres. Milagres são mais do que acontecimentos insólitos e inesperados. Milagre é a manifestação do poder imensurável da fé, que é uma dádiva que não é concedida para qualquer um. É somente para aqueles que fortemente acreditam, aqueles que desejam ver. E até então, eu nunca havia parado para refletir se algum milagre poderia um dia acontecer comigo. E aconteceu. O Lourão, como eu carinhosamente chamava um dos meus papagaios de estimação, chegou aqui em casa certo dia com uma idade já avançada, debilitado e todo estropiado por conta de um ataque feroz de um cachorro que alijou suas asas e quase o matou. Ele fora negligenciado por seu antigo dono, sabe, que não o alimentava direito, não lhe dava atenção, era muito maltratado, né? O meu pai, também muito afeito a animais, eu não sei como, até hoje, ele conseguiu persuadir esse camarada a obter a guarda do papagaio, né?
E este acabou sendo um acerto, né? Um presente celestial, um presente dos céus, né? Demorou muito para eu conquistar a confiança do bichano. Papagaios são bichos extremamente pirrônicos, sagazes, inteligentes, e geralmente eles se afeiçoam a uma só pessoa, né? A um só indivíduo, né? São aves monogâmicas. Com o tempo e alguma persistência da minha parte, ele foi amolecendo até desenvolvermos uma amizade sólida, fidedigna, né? Caracterizada por um fator, digamos assim, como eu posso dizer, estrambótico, né? Fora do comum. Ele falava, ele conversava, ele tinha a habilidade, o dom da comunicação. E não é todo bicho que tem essa habilidade, né? Não se tratava de qualquer idioma, de qualquer dialeto humano existente, né? E sim um idioma próprio, talvez característico de sua espécie, né? Eu ainda não tive tempo de pesquisar, de me aprofundar neste estudo de linguística a fundo, né? Ele não emitia apenas sons, palavras e frases sem sentidos, palavras prontas. A sua fala, ela vinha embutida de significado. Ele logicamente tentava exprimir ideias e pensamentos. Sim. Eu compreendo o quão absurdo, o quão irracional isso pode parecer, né? Mas é claro que eu não carregaria o ônus da prova, né? Eu precisaria de indícios para enrijecer este meu testemunho, né? Por isso, eu trouxe aqui para vocês, eu tenho registrado um dos nossos papos mais enérgicos, né? Ele era muito enfático, né? O meu Lourão. No seu discurso, né? Na colocação de suas palavras. Ele converteu muita gente, inclusive. Caraca. Piolinho do Leonão? Coisa piolinho. Embora eu não seja expert em animais, em zoologia, tampouco em linguagens exóticas, e traduções de falas animais, eu entendia não especificamente cada palavra que saía do seu bico, mas a essência da mensagem que ele queria transmitir. E isso era o que importava. É aquela coisa de sentir, não de saber. Eu e ele nos conectamos também na esfera metafísica. Ele se expressava de maneira firme, resoluta, porém no mesmo instante, de um jeito dulcificado, melodioso. Não era dos melhores ouvintes, mas tinha uma excelente audição. E principalmente saco para escutar toda a tecnicidade da dialética dos liberais conservadores, o pessoal da extrema-direita. E tinha também um vocabulário extenso de chavões para redarguí-los, caso não dispusesse de um argumento verossímil, para rebatê-los, para discutir com eles, o que acontecia com certa frequência.
O meu Lourão, durante muito tempo, criticou severamente os fascistas, a classe empresarial opressora, os banqueiros, a milícia digital, o povo simpatizante do outro espectro político, né, ideológico, que vislumbrava uma melhor perspectiva do quadro políticos e, principalmente, os robôs que ajudaram a eleger aquele indivíduo lá. Sabe muito bem, né, de quem eu estou falando, né, um miliciano, né, com o nariz de bozo. Ele os responsabilizava, né, por obliterar todos os projetos importantes da gestão Lula e Dilma e por implementarem estratégias de desinformação e divisionismo, né, direcionando a opinião pública contra o executivo, que fazia um papel muito brilhante. Ele não se conformava com o resultado dessas últimas eleições. Achava que o país iria se afundar de vez com a adoção de um governo com forte tendência à teocracia e ao autoritarismo. Ele chegou a antever queda drástica dos índices econômicos, hiperinflação, perseguição físico-jurídica às minorias, como a classe LGBTQ+, né? A desvalorização das escolas e da cultura e o aumento da população carcerária, né? Agora, será que todas essas diretivas vão se concretizar até o fim do mandato do Bonoro? Ou antes mesmo? Fica aí a dúvida no ar, né? É axiomático que a vitória deste senhor o abalou crítica e profundamente. Meu papagaio ficou muito mal com isso. Sua saúde mental, inclusive. No entanto, ele conservou as esperanças no Lula e no PT até os últimos instantes de sua vida excepcional. Ele partiu para o outro plano defendendo com fervor e teimosia a sigla do partido, cujo líder renovou as esperanças e a crença do povo humilde, simples e batalhador em um país mais justo e solidário. A gente tem que admitir isso. A força dos discursos, né, do meu Lolão, do coração, ele remetia às falas iniludíveis, harmônicas e equilibradas da Gleisi Hoffmann, da Maria do Rosário, da Benedita e demais correligionários e lideranças de esquerdas pelas quais nutro um enorme apreço. Eu me recordo da impressionante semelhança, da força, da fala do Lourão com a própria expressão do companheiro Ciro Gomes, o Cirão da Massa, que agora demonstra claramente a vontade de se desvencilhar do PT para fundar uma nova chapa partidária, uma orientação progressista e diferente. Como que o Ciro expunha, e explanava a respeito de estatísticas e dados sobre economia, educação, enfim, Eu não sei ao certo de onde o cabra da peste retirava aqueles números do PIB, do déficit da Previdência e da educação pública, No entanto, eu invariavelmente acreditava nele. Eu subscrevia embaixo da convicção e da sua retórica brilhante. Ele tinha uma retórica incrível, Ciro Gomes, embora um tanto confusa. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero dizer é que o meu Lourão e a sua obstinação na inocência do Lula ajudaram a moldar a minha argumentação sobre essa questão ambivalente, Justamente porque ela possui várias facetas.
Já foram 4 cigarros. E de antemão, eu alerto que essa não é uma opinião binária, né? Tempinho aí. Ai, nossa, tá quente. Tá quente aqui, hein? Tá quente, tá muito quente. Não tem nenhum paninho para eu passar aqui, meu Deus. Deixa quieto, vai. Vamos lá. O que eu penso é que se Lula é de fato culpado ou não, eu não posso dizer. E quem é que pode? Pelo que li e já pesquisei, com amparo na avaliação de especialistas, nem mesmo a justiça pode fazer tal afirmação. Depois dos episódios dos áudios vazados pelo The Intercept, tudo bem que o conteúdo foi obtido de maneira criminosa, sem passar por perícia e exposto através de um hiperbólico circo midiático, né? Isso aconteceu. Ficou claro, patente, que ele, né, o Lula, realmente era alvo de perseguição política. Independentemente de ter sido condenado em 3 instâncias, por um juiz de primeira vara, por um tribunal colegiado e pelo próprio STF, mediante as 15 provas cabais, os indícios que ratificaram a decisão dos magistrados, o devido processo legal não foi respeitado. Assim como os princípios do direito no que tange à sua condenação. Por isso, ele deveria estar livre há bastante tempo, como qualquer brasileiro, como qualquer outro cidadão. Compreende? A decisão do STF nada tem a ver com a minha opinião, embora considere o veredito dos juízes acerca da revogação da prisão em segunda instância um veredito probo e sensato, ainda mais nas atuais circunstâncias. Tá. Vai liberar centenas de presos já condenados e facínoras de alta periculosidade? Vai. Mas é por um bem maior. A luta por uma justiça, em stricto senso, me refiro, deve sempre ser almejada, estabelecida e reforçada levando em conta a nossa Carta Magna, tal qual faz primorosamente o STF. A minha resposta ao juiz Marco Aurélio Melo, se ele me indagasse se confio na Suprema Corte, ao contrário do Neumann, né, no programa lá do Roda Viva, seria um reverberante e jubiloso sim. Eu confio sim no STF. E essa luta deve ser expandida até abranger um judiciário que seja inclusivo e democrático, que possibilita o acesso também aos excluídos, aos marginalizados e não somente às castas privilegiadas como os políticos, os multimilionários e atuais presidentes. Principalmente esse senhor atual aí que sabemos, pode ser que esteja envolvido em alguns escândalos. Uma justiça que precisa ser proficiente, assertória e que condene com justiça em lato sensu, sobretudo assegurando a proteção de prováveis inocentes. Não é questão de defender marginal, se trata disso. Isso traz à superfície outra questão. De quem é a culpa por incutir em boa parte da população essa ojeriza, esse ódio mortal ao Lula e ao PT? Melhor, quem é a responsabilidade
de quem é a responsabilidade pela eleição desse sujeito. A culpa, na minha concepção, não é a do imbecil bolsonarista, dos robôs, dos disparos de WhatsApp e das milícias virtuais que propagam fake news e discursos de ódio. Nem do cidadão que porventura tem o direito de estar insatisfeito, de estar indignado e de se sublevar contra um governo que esteve há mais de 14 anos no poder, cometendo sim algumas falhas terríveis, abomináveis e que deram o seu voto para pensando em uma proposta diferente, né? Num espectro ideológico oposto. Não é deles a culpa. A culpa é do cidadão médio isentão que votou apenas por medo do PT. Imagina, PT de jeito nenhum. Conjecturando que haveria uma mordaça para inserir na boca desse governo de mentecaptos e abutres capitalistas, cujo foco é somente resultados econômicos e nada mais além do oferecimento de justificativas simplórias aos eleitores para ações que, se analisadas pormenorizadamente e empregando toda a nossa intelectualidade, né, a intelectualidade do pessoal de esquerda, não passam de sofismas. Ou seja, quaisquer projetos do governo Bolsonaro que dizem trazer algum benefício à população é, em súmula, sofisma. Tudo que ele diz fazer de bom é sofisma. Bom, para encerrar, né, o triste mesmo é ter que aceitar que o cidadão médio isentão não tem a menor capacidade de compreender isso.